Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição de Compartilhando Sucesso, que são esses bate-papos aí que a gente faz com nossos clientes para compartilhar histórias de sucesso, trajetórias, cases e muita informação interessante aí para vocês. Eu sou o Gabriel Folles, eu sou gerente de sucesso do cliente aqui na Resultados Digitais e hoje aqui comigo Natália Maciel, gerente de sucesso do cliente também, e hoje eu recebo o meu cliente Fabrício Teófilo, gerente de comunicação e marketing do Unimestre, junto com a nossa CS e com o Gabriel. Muito legal, gente. Geralmente aí as edições do Compartilhando Sucesso a gente faz com o nosso cliente remoto, mas muito legal hoje o Fabrício está aqui conosco presencialmente para poder bater esse papo conosco. Então, a dinâmica é essa, como vocês já devem ter assistido outra edição, é um bate-papo mesmo para a gente poder conversar sobre a trajetória do Fabrício, a trajetória da Unimestre, né? E os resultados, os resultados que eles vêm obtendo com o RD Station Marketing. Então, para a gente iniciar esse papo, então, Fabrício, conta um pouquinho para nós o que é o Unimestre, né? Um pouco do contexto e o que vocês fazem. Cara, o Unimestre é um RP de gestão educacional. A gente tem tecnologia hoje para fazer toda a administração dos processos envolvendo a administração de escolas, de faculdades, né? Hoje, seguramente, a gente é um dos RPs mais completos do Brasil, contemplando desde a parte de solução de matrícula, parte acadêmica, financeira, portal online dos alunos, parte dos professores, enfim, a proposta é engajar essa galera toda numa plataforma única para aí cada escola com seus conteúdos, com seus diferenciais, trabalhar esse relacionamento com essas pessoas. Tem um ponto bem legal, Fabrício, aqui da história de vocês, que foi como surgiu o Unimestre. Eu acho que é bem legal você compartilhar conosco. Sim. Os nossos diretores, eles tinham antigamente uma faculdade e um colégio. Hoje em dia eles não têm mais nenhum vínculo com instituições de ensino, mas a necessidade era justamente de achar um software que desse conta para as necessidades deles naquele momento, né? Fizeram algumas pesquisas de mercado, isso lá em 1999, que a gente não tem essa facilidade de hoje em dia de comunicação, não tinha uma RD na nossa vida em 1999. Então, ali começou a ideia justamente de criar uma solução que trouxesse facilidades efetivas para dentro da operação. Começaram o desenvolvimento internamente e acho que uns 2 anos depois, mais ou menos, outras escolas da mesma cidade já começaram a ligar e pedir, oi, a gente quer o sistema também. Concorrentes, inclusive. Concorrentes, escolas concorrentes. E aí que começou esse processo de disseminação do sistema, foi esse o início do Unimestre. Poxa, legal. Então, é um ERP para gestão educacional. Exatamente. Né? E nesse contexto, então, da empresa, agora que a gente está entendendo bem o que o Unimestre faz, quando é que vocês procuraram o marketing digital? Em que momento que o marketing digital começou a fazer parte, né, das estratégias de vocês? O início da nossa história comercial, ela foi muito atrelada a esse processo de indicação. Então, alguém conhecia o Unimestre, ligava e pedia informação. Outra escola, a partir disso, conhecia e vinha. Isso funcionou mais ou menos até 2015, 2016. A gente não tinha até aquele momento... Aí a gente teve um fortalecimento da operação de negócios para fazer uma captação de negócios, bater porta, entregar material, aquele processo bem tradicional. E em 2017, nós iniciamos... A gente já tinha alguns envios de newsletter, a gente já tentava se relacionar de alguma forma com os nossos leads, mas especialmente com os nossos clientes. Em 2017, a gente percebeu que a ferramenta que a gente estava utilizando estava com uma taxa de entrega muito baixa. A gente não concordava com ela. A gente sabia que todos os e-mails que estavam na nossa base eram endereços quentes, são endereços que o próprio cliente cadastrava na área de atendimento, não tinha como aquele endereço não funcionar. E nós chegamos na RD, nós descobrimos a RD numa busca de uma ferramenta de newsletter. E aí, quando a gente começou a conversar, entendemos a proposta do que era RD, a gente entendeu um mundo muito maior do que aquilo, uma oportunidade muito maior do que aquela. Na época eu cuidava disso, eu pessoalmente não tinha na época, inclusive, um embasamento de processo de marketing. Enfim, a gente não estava acompanhando esse movimento, eu particularmente não estava naquele momento. E quando a gente olhou, gostamos, entendemos o processo, levamos isso para a nossa direção, que prontamente acatou a proposta e deu sinal verde para a gente iniciar a nossa experiência.
O início da nossa história com a RD, a gente usava vocês como envio de newsletter, exclusivamente. Isso é muito comum. Uma das principais portas de entrada para o marketing digital é realmente e-mail, né? Até porque e-mail é uma das principais formas de comunicação com a nossa base de leads e é realmente uma das estratégias mais fáceis, né, de a gente dar os primeiros passos. É bem comum. Mas aqui, compartilhando sucesso é bem transparente, então a gente pode colocar as cartas à mesa. Conta pra gente qual era essa ferramenta que vocês utilizavam mesmo antes de utilizar o RD. A gente utilizava o MailChimp. MailChimp. A gente chegou na época, não lembro o nome de outras ferramentas, a gente chegou a fazer testes, mas o MailChimp na época foi aquela que a gente tinha entendido como a que tinha uma tecnologia legal, estava funcionando de uma forma legal. Só que uma vez que começou a funcionar bem, a gente para e diz, não, agora vamos entender o que está acontecendo aqui dentro, qual a entrega, como é que está funcionando. E aí a gente parou para entender que não, temos espaço para melhorar esses números, para fazer um trabalho muito mais qualificado. E aí que a gente abriu esse espaço para conhecer outras ferramentas e conhecemos a RD e não tem porta aberta para mais ninguém. Sem previsão de sair. Sem previsão de sair. Exatamente. Muito legal, Fabrício. Então, ficou bem bacana esse contexto, né? Esses primeiros passos. Agora, mergulhando um pouco mais fundo aí nas estratégias, né? E nos passos que vocês deram aí na direção dos excelentes resultados que vocês têm obtido com o RD Station. Então, vamos falar um pouco mais de estratégia agora. Nath, por Exatamente. Fabrício trouxe pra gente o problema inicial que você tinha, né, ao contratar o RD Station. Me conta um pouco da solução. Como é que vocês desenvolveram? Quais foram as soluções que vocês trataram com o RD Station? Acho que antes de mais nada é bem importante a gente ter bastante claro que não só o RD enquanto tecnologia e com todos os módulos e recursos que o RD coloca à disposição foram bastante importantes para a gente, mas a presença e a participação do CS dentro do nosso projeto foi algo bastante importante também. Por muitos momentos a gente, até contextualizando, no início, quando a gente fez essa mudança, eu não tinha uma presença efetiva dentro de marketing. Né? Eu era uma peça dentro de uma equipe comercial. Junto com o nosso gerente Luciano, junto com o nosso diretor Anselmo, eu era uma peça desse processo. Só que não tinha todo o foco necessário com relação à operação. Então o marketing ele foi crescendo, ele foi conseguindo galgar alguns resultados, mas sem a gente ter aquela especialização toda. Em algum momento a gente começou a perceber algumas mudanças de números, a gente começou a ter uma ambição maior com relação a projetos, a gente teve algumas provocações importantes da nossa gerência, da nossa direção, justamente trazendo ideias daquilo que eram movimentos de mercado e que aí pessoalmente eu olho para dentro do processo da RD e fazem todo sentido. E dentro disso que a gente efetivamente começou a trabalhar isso de uma forma, aí sim, muito mais alinhada em começar a usar automações, utilizar muito mais landing pages. O nosso processo hoje de conversões dentro do site, ele teve algumas mudanças bastante expressivas nesse sentido. E hoje a gente com certeza não usa toda a ferramenta ainda. Tem espaço para usar muito mais, tem espaço para a gente fazer mais. Mas já estamos bastante felizes com o que está acontecendo. Legal. Uma das questões que a gente começou a trabalhar logo depois dos disparos do e-mail marketing foi a geração de leads, né? Sim. E a gente queria que você contasse um pouquinho, que a gente não estava com o site pronto para isso, né? Para essa geração de leads e teve que passar por uma reestruturação, né? Conta pra gente um pouquinho disso, a parte que você precisou desenvolver para que a gente conseguisse colocar o RD Station funcionando a seu favor. Natália, a gente tinha antigamente um site que ele foi produzido, inclusive, por uma empresa especializada para isso, né? A nossa empresa foca em RP de gestão, a gente não é especialista em desenvolvimento de sites. Mas a gente, naquele ponto, a partir justamente da fomentação que a nossa CS fez e desse desejo de aumentar o número de leads, a gente viu que esse processo, essa estratégia não se encaixava com a estrutura que a gente tinha de site naquele momento. Então a gente ali tomou uma decisão de tá na hora de rever o site. A gente veio para um modelo em que a gente consegue, por produção interna, fazer a mudança, ter uma autonomia. Então, hoje o marketing tem carta branca com relação a toda a movimentação daquilo que precisa, criação de formulário, puxa para cima, puxa para baixo, bota para o lado, os testes AB, que a gente tanto gosta, para olhar o que funciona, o que não funciona. Então, isso foi bastante importante também. Se a gente olhar para números, a gente tinha antigamente, naquele modelo anterior, a gente tinha em torno de 4 conversões por mês. Era um número bastante baixo, né?
né? Também dentro de um outro momento de mercado e dentro de uma outra estratégia que a empresa tinha, mas era um número bastante reduzido. A gente está falando de um produto premium, o número de negócios que se viabiliza são diferentes de outros, mas era um número que a gente entendia como dá para mudar isso aqui. Então, hoje, dentro daquilo que a gente tem movimentado, a gente tem hoje pelo menos 100 leads novos qualificados dentro de cada mês para poder trabalhar. Dessa galera, a maior parte se torna oportunidade de trabalho para que a equipe comercial faça todo o engajamento, todo o relacionamento, todo o processo. E disso a gente tem, a gente conseguiu também um outro ponto, que é a redução do tempo de negociação. A gente lá atrás chegava a 2 anos de negociação, mas o nosso tempo médio de um processo de venda era de mais ou menos 8 meses. A gente hoje reduziu para uma média de 4 meses e aumentou o número de fechamentos. Então, são resultados desse movimento, da própria entrega que o site dá também enquanto material de apresentação, de alguma forma. Muitos processos a gente, às vezes, já consegue, às vezes, por telefone ou liberando ambientes de demonstração, somado àquilo que o site está entregando, e os e-mails e os materiais. Esse conjunto todo promove uma entrega que tem gerado alguns números bastante interessantes também. Nath, só complementando um ponto que o Fabrício comentou, quando a gente fala bastante do site, acho que a gente não chegou a falar essa palavra, mas é bem otimizar o site para conversão. Sim. Exato. Porque de nada adianta a gente ter visitantes no site se esses visitantes não se tornam leads. Exatamente. E melhor ainda se forem leads qualificados, ou seja, que são leads que são a nossa persona, né? Então, a gente olhar para o site, colocar os formulários no local certo, lá onde a gente coloca os conteúdos, no blog, por exemplo, ter formulários para o visitante baixar um conteúdo relacionado com aquele post no blog, é fundamental para a gente alimentar o funil e, no fim do dia, gerar mais vendas. Exatamente. E um outro ponto que, compartilhando aqui com a Nath a história de vocês antes de a gente começar esse papo, eu vi que vocês otimizaram mais a produção de conteúdo também, né? Não adianta a gente produzir um monte de conteúdo. O que vocês fizeram, até você pode validar, é olhar bem para a persona, para o perfil de cliente ideal, produzir menos, mas conteúdos mais certeiros, né? Exatamente. Toda a produção a gente faz interna com a nossa equipe, e a gente tem tentado exatamente isso, um conteúdo de qualificação bastante grande, que efetivamente tem uma entrega expressiva. Ótimo. Né? Recentemente tiveram muitas mudanças, por exemplo, com relação à legislação de instituições para ensino superior. Então, olhar, entender, participar, pesquisar, é um trabalho que tem que conhecer muito a fundo o mercado, tem que conhecer muito a fundo a legislação e tem que conhecer muito a fundo a necessidade efetiva das instituições. Então, não dá para terceirizar um entendimento sobre isso e uma produção efetiva sobre isso. Então, nesse sentido, a gente tenta fazer um trabalho para o tal do menos é mais, por até uma questão de recursos e tudo mais. Braço, né? Porque 20 postagens se dá para ter uma que vai produzir o mesmo resultado. Então, a gente tem apostado mais ou menos nesse sentido. Bacana, Fabrício. Então, assim, a gente tem site otimizado, geração de leads de forma recorrente, campanhas de e-mail marketing sendo disparados com as devidas segmentações. O que mais? Quais outras ações de marketing digital vocês fizeram? Uma informação importante, gente, tem 2 anos que eles estão aqui conosco, né? Então, são 2 anos de novas estratégias, recorrência, testando uma estratégia, não dá certo, a gente passa para outra, né? Então, me conta um pouco mais, nesses 2 anos, o que vocês fizeram além dessa reestruturação do site, produção de conteúdo e disparo de e-mail. E lições aprendidas mesmo, porque bem como a Nath falou, marketing digital é muito isso, né? A gente tentar, errar, fazer de novo, opa, aqui faz mais sentido e acertar. Então, é muito tentativa e erro. Então, além dessas outras estratégias, que lições vocês aprenderam e vocês aplicam hoje? Eu tive recentemente numa palestra aqui na RD, e o pessoal falava muito isso, testa, e é o que a gente acaba fazendo. Até um parênteses, né? É melhor a gente, o mais importante é direcionamento, e não velocidade. Exatamente. É melhor a gente investir menos, mas mais direcionado e ir testando, do que botar muita energia numa mesma direção. Às vezes, que pela nossa experiência, pelo nosso achômetro, às vezes a gente acha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Sim. Mas o que não funciona na minha cabeça, será que realmente não funciona? Testa. Né? E o que vai dizer o que vai e o que não vai é número. É o que está acontecendo. Eu já criei landing pages, a nossa landing page, por exemplo, de fundo de funil, com vídeo, com material, com chamada, você, gente, agora vai.
não estava ainda legal. Fiz uma mudança que ela ficou um pouco mais simples. Começou a aumentar o número de conversões. Perfeito. Então não é o que eu acho, é o que os números, é o que as pessoas que Sim. efetivamente estão consumindo estão dizendo. E nessa lógica da pergunta de vocês, eu acho que é um dos pontos. Uma das aprendizagens foi isso. É parar, olhar, interpretar e a partir disso pautar as decisões exatamente em cima disso, né? Perfeito. Quando a gente começou com a RD, de alguma forma eu pincelei isso antes, mas reforçando, a gente não tinha um foco bastante grande dedicado para o projeto. Esse foco ele começou de uma forma muito maior há poucos meses. E dentro desses meses a gente começa a ter uma percepção muito melhor e maior de que as coisas estão acontecendo já numa velocidade mais interessante e de que os números, por consequência, estão chegando em patamares que são mais interessantes. Então, acho que um ponto é bastante importante, é garantir foco de quem vai operar esse negócio, né? Num momento, por exemplo, e aí eu vou falar um relato bastante pessoal nesse sentido, mas, por exemplo, Fabrício, agora você cuida disso e cuida de outras atividades junto, que talvez seja o perfil de muitas empresas. A gente hoje se relaciona, conversa com outras empresas, vê muita gente talvez fazendo exatamente isso, né? E isso inviabiliza em alguns momentos que a gente consiga parar para ter alguns insights legais, para perceber coisas que a própria RD acaba em alguns momentos fazendo, né? Eu hoje em dia recebo os e-mails do André Siqueira e eu fico pensando em que automatização eu entrei para receber isso aqui. Eu tenho dois, eu tenho o meu de trabalho, que é onde eu recebo as coisas, e eu me cadastrei num particular em que a RD naquele e-mail não sabe, não me coloquem lá, por favor, em que eu fico entendendo qual o movimento, o que estão fazendo comigo aqui dentro, por que eu estou aqui nesse ponto. Então isso acaba sendo legal também para a gente, entendendo a plataforma, entendendo o que está acontecendo, a gente a partir disso olhar e tentar também ter alguns pontos de aprendizagem, né? O RD Summit é muito legal enquanto evento, o RD On-Road é muito legal enquanto evento, só que participar dele sozinho e não ter experiência de estar no dia a dia entendendo como a RD vive isso, são ótimas experiências, mas elas sozinhas talvez não trazem um entendimento de processo e mais um monte de outros materiais aí por outros meios também, mas que tudo isso se complementa. Então, nesse sentido, estar próximo dessa operação e entender é algo que o tempo que a gente tem dedicado agora de uma forma mais efetiva para isso tem dado com certeza mais efetividade e qualidade para aquilo que está sendo feito. Isso, e puxando a sardinha para o nosso lado, né, Foles? A participação nas reuniões também são bem importantes, né, Fabrício? Você é um cliente sempre muito presente, está sempre aberto ali para escutar as nossas... se eu não for? Está sempre aberto ali para as nossas sugestões. Então, assim, a gente está mergulhado aqui em muita informação e a gente precisa passar essa informação para os clientes. Então, é bem... Até nesse sentido, Nath, por exemplo, em tantas conversas, né, a Natália falava pra gente, poxa, Fabrício, aqui esse número, esse ponto, esse gatilho, essa ação não tá legal. Não necessariamente a RD ou os CS da RD vão conseguir entender tudo que a gente tem que fazer do outro lado para garantir. Mas poxa, eu tenho que chegar aqui. O que eu tenho que fazer para chegar aqui? A nossa mudança de site foi resultado disso. Exato. Foi resultado justamente de, tá devagar. A gente já tinha usado formulários daquilo que a RD coloca à disposição no site antigo. Mas eles não estavam por si só resolvendo. Tem que fazer outra mudança. Então, toda essa movimentação que acaba acontecendo é resultado dessas reuniões. Sim. Eu entendo que elas são trimestrais. Eu entendo que é uma frequência bastante legal. Muitas das coisas, inclusive... Estou falando que a minha CS, eu não sei como é que são os teus aí. Mas muitas das coisas, inclusive, a gente chega na reunião e às vezes não conseguiu fazer. Porque às vezes são coisas grandes. Nem tudo é... ajusta aqui, é um botão, não nada. É tão simples. Não é tão simples. Mas não tem problema. O importante é o que a gente avançou e dentro desse avanço, somado ao que já tinha, o que a mais a gente vai dar como próximo passo. Exato. O entendimento também daquilo que eu te ensinei não dá para você colocar num tempo hábil até a nossa próxima reunião, mas você sabe a importância de otimizar aquele ponto para a gente ter os números sempre maiores, né? E eu não sei que sistema vocês usam, mas ela sempre lembra de cada frase que eu disse. Como é que estava aquela situação? Eu disse, meu Deus, como é que essa mulher tem isso, gente? Para gerenciar aí o sucesso dos nossos clientes. Mas só complementando o que a Nath trouxe, você complementou, eu e a Natália temos uma carteira de clientes. A Nath atende uma seleção grande de clientes, eu também. E a gente tem muita experiência, então a gente conversa com clientes de todos os segmentos, né? Instituições de ensino, empresas de tecnologia. Eu tenho um monte de empresas, um monte de clientes de igreja, né? Evangélica, católica. Então, assim, a nossa experiência, nosso dia a dia é beber de muitas fontes. Então, nessas reuniões que a gente faz com vocês, de 3 em 3 meses, a gente
reúne esses aprendizados todos e procura filtrar e orientar da melhor forma que faça sentido para aquele teu contexto. Sim, exatamente. Para aquele seu objetivo e sua meta, né? Naquele momento. Isso. Fabrício, bem legal, né? Agora vamos conta pra gente quais são os planos da empresa aí para os próximos meses, o próximo ano. Quando a gente fala hoje com relação ao uso efetivamente do RD Marketing, a gente hoje, por exemplo, não tem usado de forma efetiva segmentação de leads. Hoje, o ponto de passagem que a gente faz para o comercial é exclusivamente das pessoas que fazem a levantada de mão nas páginas de fundo de funil. Sim. Então, a gente tem alguns... isso por estratégia interna também, pelo número de leads que a gente já tinha lá que estava sendo movimentado, por treinamento de equipe, por uma série de fatores internos. A base precisava ser trabalhada, exatamente. Né, então, tudo que está entrando, todos os resultados positivos que a gente já tem tido, já são exclusivamente da galera que tem levantado a mão. E tem muita gente que está pronta para comprar, quer comprar, mas não diz isso. Então, o próximo passo é nesse sentido, é justamente usar essa galera que a gente já tem, com todo o volume de informações que a gente tem dentro da base que foi movimentada pelo site, para começar a ter alguns avanços nesse sentido. A empresa tem desenvolvido módulos novos, recursos novos, produtos novos, que também vão se somando a isso. Então, se a gente olhar, toda a estratégia de marketing casa muito com o momento do comercial, com o momento de produto, com o momento de atendimento, enfim. E aí temos avanços que vão vir justamente de crescimento de empresa e de operação de marketing por consequência. Isso é muito legal, complementando, é uma questão que eu sempre compartilho com os meus clientes. É comum que o cliente venha desconfortável, poxa, Gabriel, não estou usando o RD na sua totalidade. É uma frase que eu costumo escutar às vezes assim, pô, tô com uma Ferrari na mão, mas eu não estou acelerando o máximo que eu posso. Mas é normal, o RD Station Marketing tem muitas funcionalidades, né? Uma ferramenta tudo em um, né? All in one. E é realmente... Quando a gente inicia, é impossível usar todas. E mesmo depois de 2 anos, a gente ainda não está usando na sua potência máxima. Sim. E é super normal. Eu acho que é bem isso mesmo. A gente ir entendendo, aprendendo lições. Tu falaste muito da questão dos números. E marketing digital é isso, né? É monitorar números. Então, e com essas lições aprendidas, ir ampliando a operação para outras funcionalidades. Sim. Criando uma estratégia mais robusta, mais ampla, mais profunda, né? E com esses novos produtos que vocês estão lançando agora, então... Várias dessas lições que vocês aprendem, vocês vão estar aplicando já nessas novas estratégias. E o próprio fato de saber o que tem e que a gente ainda não usa, já faz a gente, nas próprias reuniões, né, Nath? A gente, o que a gente está fazendo de novo, já fazer pensando naquilo que a gente não está usando ainda. Né? Tá fazendo uma página aqui, mas a hora que usar a segmentação, isso vai para onde? A hora que tiver a segmentação efetivamente de público, isso vai usar como? Né? Um dos produtos novos que a gente está lançando, captação de alunos. Então, toda a plataforma, beleza, essa galera, quem é que está entrando aqui? É de qual perfil? Esse perfil encaixa com qual material depois? Então, isso vai dando uma liberdade justamente para a gente também conseguir entender e traçar mentalmente a estratégia, e depois vai para o papel, claro, que não dá para ficar na cabeça, mas a partir disso para entender a estratégia, o norte que a gente vai fazer. Não são raras as vezes em que eu acabo criando algum material sobre algum dos produtos, crio todo o processo envolvendo ele, automatização, informação para o cliente, todo o material, e dentro dele, mas nos outros dá para usar isso aqui também, nos outros dá para usar isso aqui também, nos outros dá para usar isso aqui também. Então, o tempo todo, vai ajustando, vai afinando, vai alinhando para tentar trazer essa movimentação. Né? Exato. Eu acho que é legal a gente compartilhar também com as pessoas que nos estão ouvindo a estratégia que a gente vai adotar daqui para frente, né? Hoje o comercial está trabalhando basicamente com os leads que fizeram conversão nas landing pages de fundo de funil. Nosso próximo passo, a gente acabou de terminar a configuração do nosso lead scoring, né? Então ele está ali redondinho. A gente já sabe quem são os nossos leads de perfil A, B, C e D e o nível de engajamento deles com a nossa plataforma e com os conteúdos que a gente tem postado, né? Então, o nosso próximo ponto agora é a gente buscar oportunidades dentro da base, né? Então, mesclando aí perfil e interesses. Então, a gente busca ali pessoas que têm perfil de um potencial cliente de vocês, pessoas que têm perfil A e B, com um determinado engajamento, então já converteram em alguma landing page, abriram alguns e-mails, para a gente levar essas oportunidades para o comercial trabalhar, né? E o comercial descobrir que há um potencial muito grande dentro da base, pessoas que ainda não fizeram a levantada de mão, né? Que a gente fala, ou seja, não converteu em um material ainda fundo de funil, mas são pessoas que estão prontas, talvez, para um contato comercial. Então...
é legal isso, assim, vocês já têm um tempo de RD Station, vocês já fizeram vários testes ali de abertura de e-mail, teste AB, criaram várias landing pages, vocês já definiram, já conseguiram entender qual que é o modelinho que funciona para vocês, e agora a gente está no momento de otimização e de buscar melhorias dentro da plataforma, né? E mesmo nesse momento, por mais que a gente ainda não esteja efetivamente fazendo isso de uma forma concreta, mas a gente não tem deixado de olhar justamente para as informações dos perfis dessas pessoas que a gente já tem, né? Então, até para manter a base aquecida, não adianta ter base, ter lá a informação e deixar essa galera desaquecer e daqui a pouco esquecer que marca é essa, quem é esse tal de Unimestre. Então, a gente tem esse movimento também justamente buscando isso. Recentemente, a gente teve algumas situações em que a gente mandou e-mail para alguns perfis desses leads, alertando com relação à disponibilidade que a gente tem de materiais específicos com relação a interessar aquele público, né? E muita gente entrou a partir disso na landing page, fez a conversão, fez o download, e o que eu tenho feito normalmente enquanto entrega é mandar um e-mail para fazer a entrega. Também sugestão vinda da própria RD, né? E nessa entrega a gente tem buscado, inclusive, tentar uma linha de um diálogo. Tentar encerrar o e-mail numa linha mais conversada, menos tá aqui o material e boa sorte. E a gente teve um caso recente que chamou a atenção, é bastante recente, por isso que eu estou lembrando, de alguém que respondeu dizendo, o link para mim não funcionou. Eu fiz o teste, estava funcionando, tá ok, mas para ela não funcionou. Mandei o material, anexei no e-mail e disponibilizei imediatamente. Isso era uma segunda-feira, 9 horas da noite, eu acho. E a pessoa respondeu dizendo, nossa, que legal, vocês respondem mesmo, vocês estão aí. Não esperávamos por isso, então, né? Isso, e recentemente é um cliente que eu não acredito muito em coincidência, eu acho que a gente está justamente trabalhando para fortalecer, para garantir relacionamento. Nessa semana eles confirmaram o fechamento conosco. Pô, que legal. Né? Então, é uma instituição, e é um ponto que eles tinham na relação de solução que eles tinham antiga, de a gente não é bem atendido, não funciona. E aí o marketing tem a oportunidade nesse sentido de garantir esse relacionamento, de fazer essa ponte, de mostrar como a gente conversa, que a gente está à disposição de fato e tudo mais. Então, por mais que ainda a gente não está nesse ponto de passada com relação ao lead scoring e tudo mais, mas não quer dizer que o trabalho não está sendo feito por outras vias e garantindo também resultados e garantindo que essas pessoas também cheguem para a gente poder ir lá bater na porta e garantir que vai acontecer. E informação legal aqui para a gente fechar também, hoje eles trabalham 100%, os leads são 100% vindos do inbound. Então, não trabalha mais com prospecção outbound, né? Então, sem operação outbound. Exato, então estamos os leads estão bastante chegando... gasolina. Exato, os leads estão chegando mais maduros, mais nutridos para a equipe comercial, né? E isso reflete também no fechamento de vendas, né? Sim. O tempo de fechamento, né? Que reduziu de 8 meses para 4 meses. O número de vendas que vocês têm aumentou. fechado O ticket médio dessas vendas até teve uma ligeira queda, né? Mas aí eu não associo isso ao momento associado à operação envolvendo RD, nem nada, mas ao momento de mercado. Enquanto o mercado tem um volume expressivo de soluções hoje, eu costumo falar, bota uma do ladinho da outra e toma a sua decisão, você vai entender não só o preço, mas o valor efetivo, né? E isso tudo tá ok. Mas teve uma ligeira movimentação nisso, até a gente se adaptou a cenário também de alguma forma, mas ainda assim o saldo fica bastante positivo como resultado disso. Pelo volume, né? Pelo volume. Sim. Bacana, até pra gente finalizar, um ponto que ficou bem evidente, que antes da gente iniciar o papo mesmo, e aqui durante a nossa gravação também, o Fabrício é bem envolvido aí nas nossas frentes, né? Eu acho que ele vai muito além do RD Station Marketing. E esse é um ponto que eu gostaria de destacar aqui. A gente é realmente muito mais do que um software. A gente é um ecossistema mesmo. A gente preza por isso. Porque além da ferramenta que a gente oferece, tem os nossos eventos, né? Que é o RD On The Road e o Summit. O Fabrício é um cliente nosso que está na nossa comunidade do RD Connect, que é uma comunidade exclusiva para clientes RD Station, onde acontece uma série de trocas, dinâmicas. Um ajuda o outro e troca experiência aí. Mas a gente tem outras frentes, outras questões para realmente criar um ecossistema para democratizar o marketing digital. Então, nesse ponto, Fabrício, eu queria... Compartilha com a gente alguma dica, qual é a dica que tu dá para as pessoas não ficarem para trás? Né? O que tem que ser feito para que tu fique alinhado, né, com o mercado e sempre à frente dos teus concorrentes, né, indo além da estratégia ali na ferramenta em si? Esse ponto de estar sempre à frente, ele é bastante relativo, né? Porque como é que eu sei que eu estou na frente? Às vezes essa decisão... Mas o que eu gosto nesse sentido é olhar para
a gente olha para empresas de sucesso, para situações de sucesso, se aproximar de pessoas que são referência em sucesso. E a soma dessas experiências, elas nos dão um pouco mais de certeza de que o que a gente está fazendo é esse à frente, né? A gente só descobre que está na frente lá na frente depois que olhar para trás. Sim. Né? Então, eu acho que isso é bastante interessante. Eu acho que o meu crescimento pessoal, inclusive dentro da área, a oportunidade que a empresa está tendo justamente no segmento é justamente depois que a gente passa a ter foco, em que a gente passa a olhar e dizer, não, eu vou cuidar de marketing, eu vou cuidar de comunicação, saber onde quer chegar, o trabalho está aqui, né? Tô fora do horário, não tô em horário de trabalho, acessei uma página de notícias, li, quais são as notícias que eu escolhi clicar para ler? São aquelas que de alguma forma têm hoje um vínculo muito maior. Então a gente está o tempo todo sendo abastecido de informações relacionadas a isso. E isso na hora da decisão, na hora de reunião com a CS, na hora de tomar uma decisão sobre o que vai acontecer aonde, na hora de definir uma campanha, isso com certeza tem um peso, isso com certeza tem uma relevância muito maior para embasar aquilo que vai ser feito. Então, eu acho que o grande ponto é esse, é se envolver com o meio e entender de fato o que está acontecendo, porque senão é achômetro. E daí não é legal, achômetro não traz resultado. Isso. Só um disclaimer, gente, CS é Customer Success Manager, que é o nome é gerente de sucesso do cliente em inglês, é como a gente costuma se chamar aqui mesmo, né, comum. E mais um ponto pra gente fechar, que eu até ia falar lá atrás, mas agora surgiu a oportunidade de novo, tu deste uma dica muito legal, Fabrício, que é virar um lead dos teus concorrentes ou virar lead de outras empresas que tu valoriza, que tu acha que faz um bom trabalho, entrar nas automações, receber as newsletters para poder entender como que eles fazem e aplicar na tua operação. Se eu cheguei no ponto de alguém me ligar, eu cancelo, eu crio outro e-mail, da empresa eu tenho vários, então eu vou para outro porque são vários meus dentro da empresa, mas ok, ninguém sabe. Sim. E aí eu vou para começar o processo para entender. Não, agora eu quero entender essa linha, agora eu quero entender essa linha. E é muito rico. Para entender a própria velocidade com que as coisas acontecem, qual a periodicidade. Se fala muito, é 15 dias, é 30 dias, é 5 dias, manda final de semana, não manda final de semana. De novo, depende, no RD é uma flag, mas essa flag pode mudar coisas importantes. Então, eu acho que esse movimento ele vai dando uma noção. E aí, claro, entender isso casado com aquela capacidade que a gente tem hoje de produção e de velocidade também. Então, a equalização disso eu acho que pode ser importante para trazer um movimento legal. Aprender com os outros é muito legal, né? Só porque, sem dúvidas. não, o nosso modelo hoje está dando certo, mas existem outros modelos que dão certo e que são completamente diferentes. E a gente aprender ali a aprender mesmo com o concorrente, moldar um pouco o nosso, mudar um pouco para que a gente tenha resultados ainda melhores. Isso é extremamente importante. E nunca escrever em pedra, essa é a lição. Nunca tem que escrever em pedra, esquecer e fechar. Tem que ser dinâmico, né? Orgânico. Tem que estar sempre atualizando e entendendo quais os melhores caminhos para aquele momento, Muda né? o tempo todo. Exato. Legal, pessoal. Então, Fabrício, muito obrigado pela tua presença gente. Realmente física aqui conosco hoje. Ele veio aqui na sede da RD participar desse papo conosco. E aí, café. Nath, foi um prazer apresentar contigo esse Compartilhando Sucesso. Eu que agradeço, Foles. Foi maravilhoso, foi muito bom. Obrigada pela experiência. Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço. Vai ser bem construtivo os nossos clientes também, para as outras pessoas, esse compartilhamento de ideias, né? Sem Obrigada dúvida. mesmo. Com certeza, gente. Em nome do Unimestre, a gente agradece o convite também, a oportunidade. Para a gente é bastante importante estar próximo desse modelo e desse ecossistema. RD. É exatamente isso a experiência que a gente acaba tendo. Isso, de alguma forma, a gente vai transferindo para outras áreas, como projetos, que vira atendimento, que vira serviço, que vira comercial, que vira... Então, isso alcança uma proporção que é difícil mensurar. Mas é muito bom ser parte disso. Então, parabéns, nosso abraço em nome do Unimestre para toda a equipe da RD. Essa parte, Fabrício, é mindset mesmo. É que a empresa inteira tem esse mindset do marketing digital, do inbound marketing. Não fica apenas na equipe que opera o RD, mas toda a empresa com esse mindset de conversão, de atração. Show, pessoal, muito obrigado. Essa foi uma edição do Compartilhando Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.